Boa noite. Boa noite. STF determina a transferência do banqueiro André Esteves para presídio comum. Delcídio do Amaral presta depoimento. Presidente do PT explica as posições diferentes diante das prisões do tesoureiro do partido e do senador. São Paulo registra 2 casos de microcefalia com gestantes que vieram do Nordeste. STF determina a transferência de André Esteves para um presídio comum. O banqueiro, que foi preso ontem e está na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, deve ser transferido para o presídio Ari Franco, também no Rio. A decisão é do ministro do Supremo, Teori Zavascki. Ele não aceitou o pedido da defesa, que pedia a revogação da prisão temporária, e também determinou a transferência de Esteves. Dono do BTG Pactual, André Esteves, foi preso ontem por ordem do Supremo por supostamente tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi citado em conversas do senador Delcídio do Amaral, também preso, como interessado em evitar uma delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó. Hoje, em depoimento, ele disse que conhecia Delcídio, mas afirmou que só se relacionava com o político de forma institucional. Senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, presta depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. O teor ainda não foi divulgado. Segundo a assessoria do senador, após passar a noite na prisão, Delcídio do Amaral está sereno e confiante. Ele foi preso acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Numa gravação feita pelo filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó, Bernardo Severó, durante uma reunião onde estavam o próprio Delcídio, o seu chefe de gabinete Diogo Ferreira e o advogado de Severó, Edson Ribeiro, o petista ofereceu R$50 mil mensais à família do ex-diretor da Petrobras para tentar convencê-lo a não fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Delcídio temia que ele e o banqueiro André Esteves, do banco BTG Pactual, fossem delatados. Esteves também foi preso ontem. Na conversa, Delcídio diz que tinha influência sobre ministros do STF, do vice-presidente da República, Michel Temer, e do presidente do Senado, Renan Calheiros. Delcídio propôs um plano de fuga para Severó caso ele fosse solto. Ele sugeriu que Severó saísse do país pelo Paraguai e fosse para a Espanha num jatinho em voo direto. Num outro trecho da gravação, o senador negociou a indicação de um nome para assumir uma gerência da Petrobras. Com orçamento de R$1 bilhão, a gerência de TI e Tecnologia da Informação foi escolhida pelo senador petista por ser menos visada. Tem que fazer a gerência de TI. Porque a gerência de TI ela não é atividade fina, atividade média, e ninguém enche o saco. No outro trecho que baseou a prisão do senador Delcídio do Amaral, o petista diz que o empresário Gregório Preciado diz que o senador tucano José Serra está por trás do lobista Fernando Baiano. Segundo o Ministério Público Federal, Preciado, ex-sócio do senador José Serra, do PSDB, é um operador no episódio que envolveria pagamento de propina milionária na aquisição da refinaria de Passadina pela Petrobras. Na conversa, Delcídio fala sobre a delação premiada de Baiano e afirma que Preciado seria a pessoa não identificada a participar de uma reunião na Espanha, investigada pela Lava Jato. Nesse trecho da conversa, o petista cita o senador José Serra, do PSDB. Ou seja, o Fernando está na frente das coisas, mas atrás quem organiza é o Gregório Marinho. O Serra me convidou para almoçar outro dia, ele rodeando o toco no almoço, rodeando, porque ele é cunhado do Serra. Uma das coisas que eles levantaram, houve uma reunião na Espanha, eu não sei se sobre sono, sobre Passadina, mas houve uma reunião na Espanha. E existiu um espanhol na reunião que não foi identificado. É o Gregório. Não sei se o Nestor conheceu o Gregório. O senador Delcídio se equivocou ao dizer que o empresário Gregório Preciado, de origem espanhola, é cunhado de Serra. Preciado é casado com uma prima do senador tucano. O presidente do PT, Rui Falcão, disse que não é possível comparar a situação do ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto, com a do ex-líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral. Ambos presos na Operação Lava Jato. Lula não deu entrevistas.
A declaração foi dada para justificar a nota divulgada ontem, na qual Rui Falcão declarou que a legenda está perplexa diante das acusações contra o senador e que não se julga obrigada a defendê-lo. Delcídio foi detido sob a acusação de tentar obstruir as investigações. Tem uma diferença clara entre atividade partidária e atividade não partidária. Defendido frequentemente pelo PT, Vacari foi condenado pela Justiça em primeira instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o ex-tesoureiro petista teria desviado recursos de contratos de obras da Petrobras para abastecer o caixa do partido. Rui Falcão afirmou ainda que deve tentar reunir a executiva nacional da legenda a partir da semana que vem para discutir a prisão de Delcídio do Amaral. Vamos nos manifestar a respeito dos fatos a ele atribuídos na próxima reunião da Executiva Nacional. O ex-presidente Lula, que também estava no evento organizado pelo Instituto Lula, na Central Única dos Trabalhadores, não deu entrevistas. Como exige a Constituição, ontem à noite os senadores votaram para decidir se mantinham Delcídio preso. Foram 59 votos pela manutenção, 13 votos pela liberação, sendo 9 de senadores do Partido dos Trabalhadores. Entre eles, 3 que também estão sendo investigados pela Operação Lava Jato: Gleisi Hoffmann, Humberto Costa e Lindbergh Farias. E o ministro Teori Zavascki autorizou a inclusão do nome do advogado Edson Ribeiro, que defendia Nestor Cerveró, na lista de procurados pela Interpol. Ribeiro não foi preso ontem porque está nos Estados Unidos. Ele chegou a ser localizado pela Polícia Federal, que não divulga em que cidade americana ele está. Mas não foi detido porque era aguardada essa decisão do Supremo. O visto de Edson Ribeiro foi cancelado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o que está por vir depois das prisões de Delcídio do Amaral e André Esteves. A Operação Lava Jato começou a operar milagres. Confrontado com a necessidade constitucional de deliberar sobre a inédita prisão de um senador, Delcídio Amaral, o Senado da República tomou 2 decisões memoráveis. Primeiro, decidiu que deliberaria com o voto aberto, nada de voto secreto. Segundo, por ampla maioria de votos, o Senado confirmou a prisão do líder do governo, que havia sido decretada pelo Supremo Tribunal Federal. O Senado fez tudo isso contra a vontade do seu presidente, o investigado senador Renan Calheiros, que queria votar secretamente e queria relaxar a prisão de Delcídio Amaral. Milagre da sacrossanta Operação Lava Jato. Contribuiu para esse milagre uma nota oficial divulgada pelo presidente do PT, Rui Falcão. Nessa nota, Falcão disse que o PT não deve solidariedade nenhuma a Delcídio Amaral, porque ele não cumpria missão partidária na hora que tentava comprar o silêncio de um dos delatores da Operação Lava Jato, Nestor Cerveró. Aqui não se trata de nenhum milagre, mas de oportunismo. Milagre mesmo vai ser no dia em que o PT jogar ao mar todo o fardo do Mensalão e do Petrolão, incluindo de José Dirceu até João Vacari Neto. No Palácio do Planalto, essa nota oficial de Rui Falcão foi considerada precipitada, desnecessária e perigosa. Num dos trechos da gravação que o levou para a cadeia, Delcídio Amaral afirma que o delator Nestor Cerveró mencionou Dilma Rousseff na sua delação premiada. Sobre Dilma, Cerveró afirmou o seguinte, segundo Delcídio Amaral: Dilma sabia de tudo sobre a refinaria de Pasadena. Ela me cobrava diretamente. Dilma Rousseff atravessa dias intranquilos. É como se a presidente jogasse xadrez com malucos na beira de um sumidouro. Dilma vive a psicose do que está por vir. Boa noite. Relatório final da CPI do CARF sugere indiciar 28 pessoas, entre assessores, servidores públicos, representantes de empresas e lobistas. Não foi pedido o indiciamento de nenhum político.
A CPI foi criada para investigar a suposta manipulação em julgamentos do CAF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda. Essas irregularidades tinham como objetivo favorecer empresas investigadas por crimes contra a Receita. A relatora, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, concluiu que houve crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O documento pediu um indiciamento de 28 pessoas, entre elas Carlos Juliano Ribeiro Nardes, o sobrinho do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. O relatório não pediu o indiciamento de políticos como o ex-ministro Gilberto Carvalho e também não citou o filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. O parecer apresentado deve ser votado na próxima semana. Polícia Federal indicia 19 pessoas no inquérito que investiga a compra de medidas provisórias para beneficiar empresas do setor automotivo. A informação foi divulgada agora à noite no site do jornal Folha de São Paulo. O inquérito é um desdobramento da Operação Zelotes, que desde março investiga a venda ilegal de decisões no CAF, o conselho vinculado ao Ministério da Fazenda, que julga recursos de empresas contra multas aplicadas pela Receita Federal. A Polícia Federal decidiu também que toda a parte da investigação referente a um dos filhos do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, será objeto de um novo inquérito específico. Na mesma investigação, vão estar os dados relativos ao ex-ministro Gilberto Carvalho. A cidade de São Paulo registrou 2 casos de microcefalia. As gestantes vieram do Nordeste. Os estados de origem das 2 mulheres não foram divulgados pela Secretaria de Saúde aqui de São Paulo. Foi confirmado apenas que uma deu à luz na semana passada e a outra ainda está grávida. Uma delas foi diagnosticada a partir de um exame realizado na Santa Casa. Neste ano, em todo o país, foram registrados 739 casos de microcefalia, segundo o último dado divulgado pelo Ministério da Saúde. Desses, mais de 480 somente em Pernambuco. A suspeita inicial é que haja relação entre a doença e o Zika vírus, transmitido pelo mesmo mosquito transmissor da dengue. No entanto, exames ainda estão sendo realizados em todo o país para descobrir a causa para as gestações diagnosticadas com a microcefalia. Na cidade de São Paulo, a Secretaria de Saúde explica que a média histórica é de 10 a 15 casos por ano só na capital e que até o momento 12 foram notificados. Enquanto estudos ainda estão sendo realizados para rastrear a doença, a Secretaria alerta para que as maternidades avisem a vigilância local assim que descobrirem qualquer caso suspeito. As gestantes, a recomendação é continuar com o acompanhamento médico e principalmente realizar todos os exames pré-natais exigidos pelos médicos. O dia começou com bastante nebulosidade aqui na capital paulista, mas à tarde o sol finalmente apareceu. E é bom aproveitar, pois o tempo deve mudar no fim de semana. Isso porque a chegada de uma nova frente fria no sábado traz chuva para São Paulo. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A chuva finalmente dá uma trégua em São Paulo amanhã. Depois de muita chuva nos últimos dias, principalmente no oeste e sul paulistas, a sexta-feira será de tempo firme com o sol entre nuvens. A única área onde são esperadas pancadas de chuva, mas em pontos isolados, é na região de Franca. No centro-oeste, o calor continua, com máxima de 33 graus em Araçatuba e também em Presidente Prudente. No centro-norte, a máxima amanhã será de 32 graus em São José do Rio Preto. E na faixa leste, máxima de 30 graus em São José dos Campos. Aqui na capital, a sexta-feira será de sol entre nuvens, mas sem chuva, máxima de 27 graus. O sábado começa com sol, mas são esperadas pancadas de chuva à tarde com a chegada de uma frente fria, máxima de 30 graus. E no domingo, o céu pode ficar nublado em algumas horas do dia e a chuva pode vir a qualquer momento, máxima de 28 graus. Movimento Sem Teto faz ato em apoio às ocupações nas escolas de São Paulo. A manifestação começou aqui na Avenida Paulista. Depois, os manifestantes caminharam até a sede da Secretaria Estadual da Educação. O MTST participa das ocupações em algumas escolas. Eles protestam contra a reorganização proposta pelo governo do estado. Os organizadores falaram em 3 mil manifestantes. A polícia não deu os números do ato.
Daqui a pouco, contas públicas registram rombo de 33 bilhões de reais até outubro. E crime na Venezuela. O opositor do governo de Nicolás Maduro é assassinado durante ato de campanha. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Tá tendo que descascar alguns abacaxis? Nesses tempos de vacas magras, a gente te ajuda trazendo receita boa, bonita e barata para você fazer aí na sua casa. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Elegante, descontraído e cheio de conteúdo. O Todo Seu é ótimo mesmo. Na verdade, eu estava falando de você, Rony. De mim? O Todo Seu é que é tudo isso. Um programa elegante, descontraído, cheio de conteúdo e imperdível. Todo Seu, de segunda a quinta, 10h30 da noite. O governo federal registrou em outubro um déficit primário inédito de 12 bilhões 270 milhões de reais em suas contas. Segundo o Tesouro Nacional, é o pior resultado para este mês desde o início da série histórica em 1997. Nos 10 primeiros meses deste ano, as despesas foram maiores que as receitas em 33 bilhões de reais. Este déficit primário também é o mais intenso para o período de toda a série histórica. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa os números negativos nas contas públicas. Esse novo rombo recorde das contas públicas não surpreende. Tem sido assim nos últimos meses e não dava para esperar algo diferente. O governo não conseguiu cortar os gastos na proporção que pretendia e a arrecadação despencou com a recessão econômica, apesar do aumento da carga tributária. Porque o governo vem cortando desonerações, elevando alíquotas, trouxe de volta a CID sobre os combustíveis para tentar garantir mais receita. Mas não deu. A queda de atividade veio bem mais forte do que previa. O próprio governo já admite que vai fechar o ano com um saldo negativo de quase 52 bilhões de reais. E isso sem considerar as pedaladas fiscais, que já fizeram o TCU rejeitar as contas do ano passado. Se tiver de fazer o acerto do que deixou de repassar para os bancos públicos, que bancaram despesas relacionadas a programas como Bolsa Família, o déficit chega a 120 bilhões de reais. A situação é muito complicada. O governo não conseguiu sequer a aprovação pelo Congresso da revisão da meta deste ano. Na medida em que não vai conseguindo cumprir o que prometeu, vai tendo de obter a aprovação do Congresso. E a promessa para este ano era de um superávit, não de um rombo que pode passar de 2% do PIB. E agora ficou tudo mais difícil com a prisão de Delcídio do Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, responsável pelas negociações no Congresso. Já estamos no final do ano, daqui a pouco começa o recesso parlamentar. Sem a aprovação das contas, a presidente Dilma estará desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal neste primeiro ano de mandato, o que pode ter implicações jurídicas no ano que vem. Pode dar espaço até para a abertura de processo de impeachment. Sem a discussão se a irregularidade foi deste governo, do governo
governo anterior como agora. De qualquer modo, tudo isso é péssimo para o país. A credibilidade fica mais abalada e aumenta muito a probabilidade de novos rebaixamentos da nota de avaliação de risco. Aliás, isso já parece inevitável, até porque a proposta de superávit apresentada para o ano que vem não estabelece perspectivas melhores de evolução das contas. Depende de receitas adicionais, como a repatriação de recursos, a CPMF, sem uma reestruturação de fato das finanças públicas. Eu volto na segunda. Até lá. Opositor do governo de Nicolás Maduro é assassinado durante ato de campanha na Venezuela. O crime acontece às vésperas das eleições parlamentares no país. Luiz Manuel Dias, secretário-geral do partido de oposição Ação Democrática, foi atingido por um tiro disparado de um carro em movimento enquanto participava de um comício na cidade de Altagracia de Orituco, no norte da Venezuela. Ele discursava ao lado de Lilian Tintori, mulher do oposicionista Leopoldo Lopes, condenado a 14 anos de prisão por liderar protestos contrários ao governo no início do ano passado. A mesa da Unidade Democrática, aliança de partidos venezuelanos de oposição, condenou a morte de Luiz Manuel Dias e acusou o governo de promover e justificar a violência como arma política. O presidente do parlamento, Diosdado Cabello, chamou ontem de montagens os ataques denunciados recentemente, entre eles o atentado armado contra o ex-candidato à presidência, Henrique Capriles, atribuído a simpatizantes chavistas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Atenção, fãs de chocolate. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Hoje Tem te leva a um rodízio de brigadeiros. Assista agora. Todo Seu.